Oi, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda. Sexta-feira, dia 11 de dezembro, 5 horas e 34 minutos. Que momento bom, não é, Niltinho? Para a gente falar sobre comunicação, inteligência comunicacional. A gente quer ser inteligente em tantas áreas, né? A gente busca conhecimento em tantos lugares e aí a nossa comunicação, que é fundamental para a nossa convivência, às vezes fica meio de lado, às vezes a gente acha que não precisa, não é? Precisamos nos comunicar. Aliás, quanto mais dedicarmos tempo para a nossa comunicação, mais posso dizer que seremos compreendidos. Muitas discussões, muitos relacionamentos acabam perdendo muita energia, porque um diz uma coisa, o outro entende de outra maneira, e fica aquele disse, me disse, não é? É por isso então que a gente vai conversar com o Mark Tawil, meu querido amigo, grande profissional, jornalista e estrategista de comunicação. Ele só pode ser estrategista de comunicação, viu, Tereza, Oninha, Pet, Rodrigo, porque já comunicou bastante, já aprendeu bastante e mais, já acompanhou as últimas mudanças de plataformas, ou seja, tudo que a nossa sociedade vai tendo que se adaptar. Então, Mark Tawil, boa tarde. Isa, olha, você está sempre bonita, mas hoje você está maravilhosa. Por que você está com esse look assim, Mulher Maravilha? Não, Esse cabelo preto brilhante. É que eu fiz Não, o cabelo preto azulado, só isso. Menina, eu fiz uma escova e custou tão caro, tá muito caro, gente, esses serviços. Eu não faço mais escova, né? Absurdo. Tá tudo caro. A Elisa faz tudo em casa, quase tudo em casa. Então, mas hoje eu tinha uma gravação e eu precisava fazer a unha. Aí eu falei assim, já vou aproveitar, eu vou me permitir uma escova. Mark do céu. Quando eu fui pagar no caixa, a moça falou o preço da unha, da escova e do shampoo. Eu falei, mas com esse preço você vai me dar um shampoo? Faz tempo que eu não faço escova, viu? Eu não estou muito por dentro dos preços. Nossa, tá muito alto. Mulherada que tá aqui, vocês têm feito? Então, assim, hoje eu me permiti unha e cabelo. Eu vou até aprender aqui durante a live para não transpirar. Nossa! Transpirar mais uns 3 dias. E eu gostei do teu colar também. São flores azuis? São flores azuis. Que lindo! É um artesanato feito no México. É bem bonito. Bem bonito. Ah, que legal, que bonito. É de tecido? Não, miçangas. Ah, miçanga. Você sabe que ontem eu estive navegando por algumas redes e eu descobri o Psi Financeiro. Ah! Psi Financeiro estava com Condzilla. Sim. Monstro Psi Financeiro, hein? Nossa. Tá bom, vamos lá. Vocês precisam se conhecer urgentemente. Mas fala quem é o Psi Financeiro aqui, que senão o pessoal vai achar que a gente está em códigos. O financeiro é o Thiago Godoy, meu marido. Ele fala sobre psicologia do dinheiro. Isso tem tudo a ver também com o que a gente vai falar, Mark, porque a maneira como a gente se relaciona, como a gente se comunica, tem tudo a ver com as nossas emoções e depende das emoções a gente gasta menos ou mais. Mas então, aí completamente de acordo. Ele te explica. Completamente de acordo. Você vai se permitindo, né? Você fala, não, eu mereço. Hoje, tudo bem, trabalhei tanto para isso, eu mereço. E aí, é isso mesmo. Quem não merece, né? Mark Tawil, Fred Tioca está aqui. Fred, eu beijo o ciúme, você fazendo um comentário só para o Mark. É um inspirador. Um gatinho, que a gente adora gato, né? Eu espero no mínimo um gatinho, tá? Ele é maravilhoso. Um beijo, Fred, te amo. Bem, brincamos bastante. E espero que a gente brinque também nesses próximos 50 minutos, porque a comunicação ela tem que ser leve, ela tem que ser divertida, mesmo falando de coisa séria, Mark. Me conta como você chegou a este estágio, né? Meados de dezembro, em que você está oferecendo tudo que você aprendeu, tudo que você aperfeiçoou na comunicação. E é uma inteligência, é uma habilidade, não é? Tudo começou em 1973. 47 anos atrás. Olha, eu tô brincando, mas é um pouco verdade, viu, Isa? Porque a hora que
a hora que você se lança nesse mercado e você tem essa experiência de você poder prover para os outros tudo aquilo que você acumulou, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você vivenciou de uma forma genuína, legítima, e você se coloca a serviço do outro, se expondo a críticas, a comentários, ao pessoal gostar ou não, eu acho que é um sinal de sabedoria. A gente tem 3 fases muito fortes quando a gente fala em alma humana, ao meu ver. Consciência, maturidade e sabedoria. A sabedoria não tem nada a ver com a idade, mas ela tem a ver com a consciência e com a maturidade. A consciência de quem você é, de quem você nasceu, da onde você saiu, se aquilo te convém ou não. Depois, a maturidade para você fazer suas escolhas que vem com renúncias. É o mesmo pacote, mas cada escolha é uma renúncia. E aí, quando você consegue transcender tudo isso, eu não estou dizendo transcender é abandonar e explodir uma miríade de cores, não é isso. Mas quando você consegue ter um pouco mais de afastamento e olhar para isso, é aí que você faz o que você está fazendo aí, que o Psi Financeiro faz lá, que muitas das pessoas estão fazendo aqui, que é perceber que não é sobre você, é sobre todos. E aí você começa a se oferecer como um canal, como um vetor, para poder melhorar a vida dos outros. Pessoal, não tem milagre. É um curso, é pago, é dinheiro, estou investindo. Então, não é que eu estou aqui como ONG, não é disso que eu estou falando. É um curso. Mas ele é muito mais do que um treinamento. Eu não estou gritando, vai, compra, compra. Não é isso. É outra história. Sim. Olha, eu quero voltar a exatamente o que você está dizendo, mas antes eu quero agradecer quem está aqui nos acompanhando, porque está escolhendo estar conosco. E ao escolher estar conosco, você está escolhendo não fazer outras coisas. Exatamente. A gente vive um novo tempo chamado, na verdade, Zeitgeist significa espírito do tempo. Então, o nosso Zeitgeist, que é dominado por um algoritmo pela internet, entende que quanto mais corações vocês enviarem aqui do lado, mais o Instagram entende que esse assunto é relevante. É mesmo, eu nunca peço coração nas lives. Se eu soubesse... Ó, então é assim, corações para o Mark Tawil, corações aqui na lateral. Corações para vocês. O Instagram vai entender que esse assunto é relevante. E na minha opinião, sim, comunicação é para todos. E aí a nossa live vai aparecer em mais páginas. Outra que legal, coisa, não sabia não. Para mim é novo. E se vocês lembrarem de 2 pessoas que vocês gostam e que podem aproveitar esse conteúdo, envia essa setinha, como se fosse um aviãozinho de papel, para 2 pessoas só. Isso, tá? Assim, a nossa mensagem pode chegar a mais pessoas. Mark, vamos lá. Inteligência comunicacional. Eu já tinha ouvido falar inteligência emocional, outros tipos de inteligências, mas comunicacional... Tem uma chamada facial hoje em dia, para você detectar as faces. Fiquei muito feliz com o convite que você me fez em participar do seu curso. Super. Falando sobre como nós estamos nos comunicando conosco. Não é? Essa ausência de si te leva a problemas muito, muito tristes, muito sérios. E naquele dia da gravação, eu te falei, como que ninguém tinha pensado nisso antes? Pois é, olha que engraçado. Eu decidi fazer esse curso no começo do ano. Infelizmente, eu perdi meu pai para a Covid. Foi um começo de ano muito duro, sem dúvida o mais duro de todos. A gente voltou infectado da França em março. Tudo muito novo. Aqui tinha acabado de fechar. A gente chegou dia 19, ele faleceu dia 25, 6 dias depois. E aí eu tive um baque e percebi que realmente, assim, não tinha mais nada, entre aspas, né, a perder, além do pai e da mãe. Claro que cada um tem uma relação, mas ainda que com meu pai fosse um pouco mais distante do que é com a minha mãe, ou muito mais distante, aquilo ali mexeu comigo, porque eu sou pai, então, assim, você se vê, várias histórias. E aí eu decidi, obrigado quem está dizendo meus sentimentos, obrigado. E aí eu decidi que era hora de mudar muita coisa, ressignificar muita coisa. Mas viver um luto dentro de um outro luto, que é a Covid, um luto coletivo, todo mundo em casa, crianças loucas, mulher, né, casal já, né, mais difícil. Então, eu comecei a ressignificar tudo.
E aí eu percebi que havia uma questão no ar que eu nunca tinha parado para pegar. Olha que engraçado. Eu sempre falei de muita coisa, e eu sempre usei a comunicação como meio, não como fim ou como tema. Eu não Sim, era um educador de comunicação. sim. E aí eu percebi que eu tinha um valor nisso e que eu nunca tinha usado direito. E aí eu decidi transmutar para os temas que eu queria trazer relacionados a alguma coisa que me fazia bem e que eu percebia que era uma coisa difícil de ter. E aí eu comecei a desenhar na minha cabeça o que seria um projeto de ensinar a comunicação, de educar pela comunicação e para a comunicação. Coisas simples, triviais do dia a dia, mas que nem sempre todo mundo aplica. E numa hora dessas, a hora que você percebe, é por conta da comunicação ou por conta de falta de comunicação que as pessoas brigam, que as pessoas não se entendem, que você perde oportunidade. Às vezes você não tem uma porta para a pessoa bater. Então você tem que construir a porta. Então a comunicação ela te dá oportunidades, mas ela te dá acima de tudo uma segurança na hora de você colocar os seus valores na vitrine, na hora de você falar quem você é, na hora de você extrair do outro, como você fez aqui uma live com o Thomas Brieux, na hora de fazer perguntas, de escutar. Tudo isso é comunicação. Então, a ideia não é reinventar a roda. E quando eu propus esse curso para uma agência grande, que é a Web Mentoring, e a gente está junto nesse projeto, eu percebi que tinha pessoas que não poderiam faltar. Tinham pessoas que elas tinham ali um referencial para o curso que só poderia enriquecer. O nome inteligência comunicacional apareceu num sonho. Então, Ai, que legal. eu estava com vários nomes e alguém colocou comunicação inteligente. A escolha minha era Super Comunique, que eu acho um nome ótimo, Super Comunique. E aí eu coloquei esses nomes todos, alguém colocou comunicação inteligente. Eu falei, puta, comunicação inteligente, a hora que você escreve, fica comunicacão. Não dá. Aham. E eu fui dormir com aquilo. E eu sonhei com uma inteligência, que já, o nome não foi eu que criei, já existe. Uma inteligência comunicacional. Porque aí se fala de inteligência, e eu tinha feito um curso do qual você também é professora, que é um curso da Conquer, de inteligência emocional. Então eu meio que juntei as coisas. E a hora que eu coloquei, todo mundo escolheu, porque eu fiz um sorteio. Todo mundo escolheu esse nome. Então, dos bônus que tem, temos a digníssima Isabela Camargo. Isabela Camargo fala sobre comunicação consigo mesmo, autocuidado, se ouvir, se perceber. E olha, eu vou te falar, eu assisti o talk da Isabela, que são 18 minutos gravados, é um TEDx puro, de A a Z, sem gaguejar. É maravilhoso, maravilhoso. O Não, editor também achou maravilhoso que ele não teve trabalho, tá? É só uma, colocar a capa. sem gaguejar, muita gentileza sua, mas já que você falou em gaguejar, tem aqui uma pergunta da Tereza Cristina, que é nutricionista. Ela fala sobre transição, mas antes de passar aqui a palavra para o assunto da Tereza, eu quero dizer o seguinte: veja, gaguejar, esquecer uma palavra, recorrer de repente à audiência, é proibido ou pode na inteligência da comunicação? Zero proibido. Zero proibido. Você tem inúmeras pessoas que falam que o jeito da pessoa falar ele vai acelerando e tá tudo bem. Eu acho que o lance aqui, Isa, primeiro, comunicação boa é aquela que funciona para você, não para mim, Mark. É aquela que a pessoa usa para ela. Tem gente que comunica. Se eu for falar igual o Obama, se eu tivesse a voz do Obama, não sairia igual. Copiar não é o segredo. O segredo é você encontrar o teu jeito. Se você gaguejar, o que importa é passar a mensagem, se fazer entender. Porque tem um erro, Isa, que é assim. Muitas pessoas dizem, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Tá errado? Mais ou menos. Porque se eu falo uma coisa aqui para você e você entende como assédio, quem se ferra sou eu. Então eu tenho que me fazer entender, preciso confirmar se você entendeu. E a partir daí, a gente fica na mesma página. Isso evita ruído. E comunicação é emissor, receptor, mensagem, canal, que nesse caso é o Instagram, e ruído muitas vezes. Sim, perfeito, perfeito. Eu vou deixar mais para o fim, tá, Mark, os erros e acertos, porque desde que eu falei aqui da nossa live, muitas pessoas escreveram, Geraldo, nossa, minha nota é 4, né? Quero eu vi. aprender. Quem falou nota 4, até guardei o nome, é Lourdes. Dona E eu falei Lourdes, para ela, não é não.
Eu não conheço ela. É, Estão falando ela, aqui de dicção também, depois a gente volta nesse tema. isso. Erros, acertos, dicção. Quando você fala, eu tenho que me fazer entender, vou contar um negócio para você. Eu tenho pavor de quem fala accountability. Mas porque a palavra é inglesa? Porque, assim, vamos lá. Se eu estou falando para um público, vamos supor, eu vou fazer a minha palestra sobre produtividade sustentável, eu vou conversar com médicos, eu vou usar palavras para que aquele contexto compreenda. Não adianta você levar palavras que aquele contexto não tenha repertório. Concordo. Então, se eu falar sobre um conteúdo cheio de palavras que vão prejudicar a compreensão, pior para mim. Concordo plenamente. Palavras em inglês, eu sempre tive um pé atrás. Por quê? Nem todo mundo sabe. E dependendo da situação, eu até sinto que a pessoa ela está usando aquelas palavras como se aquilo fosse mostrar mais estofo, mais experiência. Então, o que você recomenda nesse caso? Ah, não, Isa, mas no meu ambiente eu posso falar essas palavras que todo mundo entende. Sério? Entende mesmo? Então, de novo, qual é o meu papel em querer colocar todo mundo na mesma página? Eu não deveria, então, usar uma palavra que todos compreendessem? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. O teu trabalho é como a gente fala no rádio e na televisão, né, Isa? Você está acostumada. É falar para a nossa tia, para a nossa avó. Isso. Falar com a tia e falar com a avó, falar com quem está do outro lado, até para uma criança entender, é você democratizar aquilo que você está dizendo. O que acontece muitas vezes é que o profissional ele tem vergonha disso. Então ele quer falar para os parceiros, para os parças. Então um advogado quer falar bonito justamente porque ele acha que está todos os advogados olhando para ele, como se os advogados tivessem tempo para isso. Médico é a mesma coisa. Quais são os médicos e advogados que se sobressaem na imprensa? Drauzio Varela, Os que Jean falam... Gorenstein. São as pessoas que mastigam isso para explicar para o outro. A beleza não está em você ser superior, a beleza está no mesmo nível. Agora, existem palavras que não dá mesmo para você só traduzir. Então o que você faz? Quando é meu caso. Se eu estou numa plateia mais ok, do ponto de vista, mais preparada, entre aspas, para determinado tema, eu vou lá e falo de mindset. Então, o mindset disso, a mentalidade disso, eu traduzo. Se é uma população muito incipiente no tema, eu vou um passo além. Então eu falo assim, é como os americanos chamam, mindset ou mentalidade. Eu dou uma contextualizada ainda maior. Porque tudo bem você trazer o estrangeiro, para mim, né? O estrangeirismo. Tem palavras que não cabem mesmo em português. Ou que accountability é prestação de contas. Agora, prestação de contas, para mim, é trabalho de contador. Se eu te falo, Isa, eu acho que as empresas têm que ter uma prestação de contas. O que você vai entender? E accountability não é isso. Accountability é outra história. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, mastigar, traduzir. É o que a gente falou agora há pouco. Comunicação também é contexto. E você trazer o contexto é uma forma de respeito. Isso. Eu lembrei accountability, mas tem outras, mas eu estou trazendo esse tema para trazer aqui para a nossa audiência o seguinte, nem sempre falar difícil significa compreensão. Os dois exemplos que você citou, o Dr. Drauzio e o Jean, são ótimos exemplos, eles têm se comunicado muito, né, com todos, e é fácil entender. Por que a gente gosta de ouvir uma pessoa que é fácil entender? Sabe por quê, Isa? Porque a pessoa ela está sendo, primeiro, amorosa. Ela está sendo acolhedora. Se você fala as coisas com amor, daqui a pouco eu vou ter análise. A minha psicanalista costuma dizer o seguinte, uma verdade dita sem amor é crueldade. Então, quando você fala as coisas com amor, a pessoa percebe que você não está ali para se exibir. Então, se eu virar para você agora, daqui a pouquinho, e falar, ó, Isa, ou turma, todos que estão aqui, é muito mais fácil você atualizar esse tipo de device, ou esse tipo de celular, ou iPad, do que qualquer outro equipamento. Tudo bem, ninguém vai olhar para mim e falar, nossa, que metido. Porque a gente fala dos computadores então, como device, mas eu posso jeito, as pessoas não vão olhar e falar assim, nossa, meu Deus, o que ele está falando? As pessoas vão entender que é um momento.
que é uma explicação pontual. Eu acho que Entendi. parte muito disso. Perfeito, perfeito. Cada contexto, cada situação. Exato. E como, nossa, perfeito. Verdade sem amor é crueldade. Adorei. Um beijo, Exatamente. tá? Um beijo para a Para pessoa que vai. Érica. Eu lembrei de duas situações aqui que eu quero trazer para você. Quando eu trabalhava na Band e eu estava na reportagem, eu estava um momento com o Boechat, fiz lá uma reportagem, ele me chamou depois e falou assim, Isabela, legal, Dona Mercedes não entendeu. Dona Mercedes era a mãe dele, É né? isso aí. É isso E aí. aí eu fiquei assim meio confusa, ele explicou, Dona Mercedes, Isabela é minha mãe, ela tem 80, tinha quase 80 na época, e nós precisamos explicar para todas as donas Mercedes do Brasil. É isso mesmo. Ali, neste comentário, mudou a minha perspectiva. Eu tinha que ser muito simples, eu tinha que usar uma linguagem, né, começo, meio e fim, sem ruído. E outra coisa que me chamou a atenção é que, às vezes, mesmo quem fala difícil não percebe, justamente, talvez por não frequentar outros públicos, Mark. Outro dia eu estava numa situação e uma advogada reclamando que quando ela tinha um problema no computador, era um absurdo, porque o técnico falava com ela e ela não entendia nada. Que falta de respeito. E os advogados, na minha opinião, muitos, usam também uma linguagem que é difícil Sim. de compreender. Então, veja, ela tem uma linguagem difícil e reclamou do rapaz da técnica, do computador. Isa, é assim, a gente está num mundo e num momento em que a pessoa fala com a gente já está elaborando a resposta. Em que mimimi é a dor que não dói na gente, dói no outro, e tá tudo bem, porque tá doendo no outro, e não é em mim. Então, acho que quando a gente começa a perceber que existem calos nossos também, e se a gente se dá conta, de novo, consciência, com uma maturidade e sabedoria para falar, eu também estou fazendo isso. Talvez essa pessoa esteja na minha frente justamente para me mostrar o quanto eu sou assim e o quanto eu preciso melhorar. E isso é uma questão de autoconhecimento, que você domina esse tema. Então, eu vejo da seguinte forma: a comunicação ela tem que ser leve, ela tem que ser forte, ela tem que ser clara. Mas, acima de tudo, ela tem que ser cada vez mais empática. Porque, de novo, não é só a pessoa. Às vezes, tem muita gente que tem dinheiro, entre aspas, e que é ignorante em termos de comunicação. Não quer dizer que a pessoa é rica ou tem um cargo bom que ela sabe se comunicar. Pelo contrário, agora nessa questão política, quantas pessoas ou perderam o emprego ou se trocaram os pés pelas mãos porque foram para a rede social xingar. Isso é o básico. A rede social é vida pública. Então, comunicar, acima de tudo, é uma estratégia, é um aprendizado. O bebê não nasce e fala assim, desliga esse ar-condicionado aí, porra. Não tem isso. Ele aprende, né? E aí eu acho que o aprendizado é de uma vida, Isa. As pessoas, nem eu que trabalho com isso, sei tudo. Vivendo, eu aprendo um monte de coisa com criança. Total, total. A gente está aprendendo todos os dias e que bom. Que Que bom. bom, que Que bom. bom. A Tereza Cristina, ela perguntou um tempo atrás, ela disse que ela é nutricionista e que está se aposentando e está em transição de carreira, né? Mark, Tá. um curso de inteligência comunicacional é para quem e em que momento da vida? Ó, primeiro eu quero dizer que esse curso, ele se encerra na segunda. E ele tem 49 aulas, ele tem 6 bônus, incluindo a querida Isa, a Psi Pamela, a Maite Carvalho, um monte de gente boa. Ele vai ter 10 lives ao longo das próximas semanas, então vai ser uma live por mês, e vai ter um acompanhamento comigo durante um ano no Telegram. Então ele é um curso vivo. São 49 vídeos de 6, 8, 10, 12 minutos. O link para esse vídeo está na minha biografia, você vai até lá como matrícula. Ele tem um custo de R$ 1.000. Onde que eu quero chegar? Quando a gente fala num curso de comunicação, muitas pessoas falam, mas para que um curso de comunicação? Justamente para você pegar práticas e dicas aplicáveis, talvez para uma área que esteja em dificuldade. Ou uma comunicação não violenta. Ou se você tem dificuldades de um feedback, de dar e receber. Se você tem dificuldades de começar e terminar uma conversa difícil. Se você é mais tímida ou tímido. Se você quer
conversar com mais assertividade, com mais autoridade, organizar as ideias, planejar. É muito tema. Então a ideia é passar um overview, porque às vezes uma dica que você recebe já melhora a tua vida. Esse é o ponto. Não é que você vai aplicar 49 aulas, mas assim, esse é o ponto. Então é um curso muito pesquisado, com muito material de apoio. Lembra muito os cursos do LinkedIn Learning. Então é um curso falante, não é uma coisa de anota isso aqui, não tem muito disso. Você assiste no celular. É para todo mundo, Isa, que quer evoluir na comunicação. Mas, sobretudo, pessoas que têm uma consciência um pouco mais madura nesse sentido e que querem aplicar isso no seu dia a dia. É interpessoal, não é só para o trabalho. Aliás, tem uma confusão, né, Isa, de quem produz tem que estar trabalhando. Não necessariamente. Trabalho é uma coisa, produtividade é outra. Então não se perca nisso. Eu não estou trabalhando agora. Você não deixa de ser produtiva. A Maria Ruth Chaves, ela escreve aqui. Qual é a diferença entre comunicação e fala? Todo mundo que fala se comunica? Excelente, excelente. Se comunica, mas se comunica mal às vezes, né? Tem um monte de gente que fala besteira. Olha que interessante. Informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento. Conhecimento é quando você aplica informação. E informação não é comunicação. Porque para ter a comunicação, você precisa de um emissor e um receptor. Nem que seja por sinal de fumaça. Então o ponto a fala é comunicação? Sim, ela está dentro da comunicação. Como várias outras maneiras de comunicar. Você comunica parado, só com o não verbal. Você comunica pela tua tatuagem, pela tua roupa, pelo teu colar, pelo teu olhar, caras e bocas e até com máscara. Então, falar está dentro da comunicação. Mas você tem a comunicação não verbal, você tem várias outras, a facial, hoje em dia a comunicação digital, né? Então, tem várias maneiras de comunicar. Acontece que entre falar e falar direito, vai um vale. Esse é o ponto. O ponto não é falar, o ponto é falar direito. E falar direito não é ser eloquente. Ele tem uma baita dicção. Porque você pode falar muita bosta. Entende? Mesmo com uma dicção boa. Eu me lembro... o primeiro comentário, eu já te contei isso, o primeiro comentário que eu ouvi quando eu ainda fazia o Fantasia do Arnaldo Sacomani, ele falou assim, menina, você tem uma voz boa, o que você vai fazer quando crescer? Eu, não sei. Ele, vai procurar um curso de... Ele falou, vai procurar um curso de jornalismo, locução, dependendo do que você disser, a sua voz pode ser muito boa. Ou seja, também não adianta ter uma voz é verdade. boa, ou... isso verdade. é muito simples, mas também depende do que você vai falar. Exatamente. O que você vai falar, como você vai falar, para quem você vai falar. Eu já ouvi palavras... Quando eu fui... Sim. É aquela... Igual a música, palavras duras em voz de veludo. Você sabe como é que chama isso? Comunicação passiva-agressiva. Olha! Porque é o seguinte, você tem a comunicação passiva, que é a pessoa que mal se comunica. Você confunde ela até com pano de fundo, assim, do que está acontecendo. Você confunde ela com ruído. Você tem a comunicação agressiva, que é aquela pessoa que está o tempo todo querendo ganhar no grito, ela te interrompe, ela fala mais alto, ela bate na mesa, ela te cobra. Você tem a comunicação passiva-agressiva, que é a voz de veludo para te alfinetar, o deboche, uma cara assim... Ela é agressiva, mas ela é sutil, sutilmente agressiva. Então ela vem para... e você tem a assertiva, que é a que todo mundo busca. E assertiva não de acerto, mas assertiva na hora de se colocar, na hora de você dizer sim e não, na hora de você argumentar, e mais, na hora de eu ouvir alguma coisa que eu não concordo, mas eu ouço, respeito e argumento. Isso chama adultizar a comunicação. Quando você atinge esse ponto de assertividade, é evidente, você fica nervoso, todo mundo é humano. Isso dá para... Não estou dizendo que você nunca mais vai comunicar bravo ou brigar, não é isso. Mas é muito mais fácil, porque você começa a perceber que a pessoa pode não estar num bom dia. Você fala muito disso, né? A pessoa vem com a energia dela, você pode pegar ou não. Mas quando você está na trilha da assertividade, é aí que você entra com isso, porque você adultizou. Então você vai falar, desculpa, eu não vou entrar nisso. Pode gritar, não vou entrar nisso. Isso não é meu, isso é dele ou dela, entende? Então isso que você comentou é uma agressividade.
É uma violência, né? Quando você fala alguma coisa para mim, então, por exemplo, imagino que o Tomás Briot, porque eu aprendi isso dele, tenha falado isso para você. Então fala assim para mim, Mark, eu não dormi à noite, eu não vou aguentar fazer essa live. Fala isso para mim. Mark, eu não dormi à noite, então eu não vou aguentar fazer essa live. Ah, exato, você tira de letra, vai. É um jeito legal de falar, entre aspas, mas é uma violência. Por que é uma Aham. violência? Porque eu estou pegando todo o teu esforço de estar vindo aqui e jogo no lixo. Qual que é o trabalho aqui? Respeita. O respeito, você escuta, fala, Isa, primeiro a escuta empática. Puxa, Isa, não dormir é terrível mesmo. Tentando me colocar no teu lugar aqui, eu gostaria muito que você fizesse um esforço para tentar chegar a uma solução junto. Comunicação não violenta. Né? Você acolhe, internaliza, percebe o que o outro quer, qual é o sentimento que levou ele até aqui. Então, ou tristeza, ou preocupação, você acolhe o sentimento. Sabe por quê? Quem resiste, persiste. Quem não resiste, não persiste. Então, o lance aqui é o seguinte: eu vou te acolher como você vier. Ah, eu tô puta, tudo bem, pode ficar puta aqui. Eu vou te acolher. Aí você não persiste com a pessoa. A pessoa não resiste com você. E aí, juntos, a gente co-constrói. Então, Isa, tananã, tananã, tananã. Você acha que você consegue? Putz, seria tão bom. É diferente. Entendeu? Nossa, o que você falou agora, eu passei anos querendo ouvir, porque quando eu trabalhava na madrugada, realmente era muito chato conviver comigo. Eu tinha que ir 5, 6 horas no sábado, no domingo, especialmente no domingo. Sábado não, mas no domingo eu já tinha que me recolher. Enfim, eu ainda lido, né, com muitos resquícios do burnout, mas o sono é um deles. Eu perco o rebolado. E quando eu vou dizer para alguém assim, olha, eu tô cansado, eu preciso dormir, o que que a pessoa diz? Que isso, depois você dorme, né? Ah, Isso é ah. muito ruim. Então, Eu vocês que tô com estão. uma história de burnout aqui, que você não vai acreditar. Ah, Entrou o Ricardo Silva Voz. O Ricardo Silva Voz é também um dos professores do curso que de como legal. bônus. Um beijo. Aliás, você conhece o Ricardo Silva Voz? Não. Nossa, eu não sei se ele está aí ainda, que ele tem essa mania de entrar, dar um beijo e sair. Se ele estiver aqui, você vai se preparar para ter uma das melhores conversas da tua vida. Olha, Vida. Ele é de Santa Catarina, mentor de comunicação ativa e assertiva. Maravilhoso, está no olha. curso. Isa, é assim. é, a gente passa uma vida inteira. Tá mudo, Mark. Ficou mudo. Voltou. Ficou mudo? Ficou. Voltou? Agora Estão voltou. me ligando aqui. Eu tô dizendo não para a pessoa, mas acho que ele não está vendo que eu estou ao vivo. Ó, Ricardo Silva Voz está aqui. Além de vocês seguirem o Ricardo Silva Voz, que é um ser humano maravilhoso, eu quero muito que vocês conversem. Eu não te empurro conversa ruim, né, Isa? Te empurro conversa boa. Totalmente. Então, com ele fala sobre arquétipos na comunicação. Sobre os arquétipos. É muito interessante. Muito. E queria muito que vocês conversassem. Olha, essa semana, para não te dizer anteontem, eu conversei com um novo aluno do curso, um grande amigo meu, que me disse o seguinte: cara, eu tive um burnout, eu não te falei. Eu falei, você teve um burnout? Eu falei, ele falou, tive, cara, fudido e tal. Aí eu falei, olha, no curso tem uma grande comunicadora que passou por uma situação, Isabela Camargo. Eu falei, não acredito, você não sabe. Eu estava lendo o livro dela agora, que me ajudou a sair dessa situação. Todo o meu processo, eu fico até arrepiado, ó, 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 ó. Fiquei até arrepiado, é que eu não tenho pelo, mas estou arrepiado. E ele falou o seguinte, ele é maravilhoso. E depois eu dou o nome dele para não ficar uma coisa aqui também muito... Ricardo Silva Voz, de voz. Ricardo. Eu não quero dar o nome dele aqui, mas ele falou isso para mim. Ele falou: tive com ela no evento, ele te conhece. E depois eu comprei o livro dela. E o livro dela me ajudou a ressignificar o burnout. Olha que do caramba. E ele comprou o curso também por tua causa, porque ele quer te ouvir lá. É, Meu Deus. Ô, Mark, eu fico muito feliz em ouvir, né? Fui feliz por você foi compartilhar. quarta. O livro, ele não é sobre burnout, não é sobre a minha história. O livro é para quem quer viver um tempo de qualidade, né? E o simples, Mark, ofende. A simplicidade é ofensiva. Porque quando eu falo tempo de qualidade, alguém fala assim, oi? Assim, a gente fala de tempo o tempo inteiro.
E é um exercício para nós que estamos entre os 30 e 50 anos, não estou dizendo que quem está com menos de Eu estou 30 mais para os 50, tá? Vou fazer 47 semana que vem. Não, eu quero dizer assim, não importa a idade, Marta. Chega um momento em que vem uma mensagem chamada dor ou doença que está te chamando para o equilíbrio. Então, eu coloco nesse livro, na verdade, eu também fui instrumento de 150 pessoas que marcam os nossos tempos e que explicam, né, por que estamos como estamos, tão ansiosos, viciados em tecnologia, cansados, estressados e tal. Mas tem muito mais do que isso. Tem a música, como a música nos ajuda a voltar para tempos bons, enfim, uma série de coisas. E é interessante você falar sobre isso, porque muitas pessoas têm associado o livro a burnout, e não é. Não, Ali só o meu aprendizado. ele leu justamente porque quando ele teve, depois que ele teve o burnout, claro, ele se identificou talvez pelo fato de você ter tido, mas ele precisava ressignificar o tempo dele. Então, ele pegou o livro para começar a fazer um mergulho interior em como rever as prioridades, em como... Aqui estou perguntando, como comprar o livro? Marquinhos Palmeira. Olha, eu vou falar uma coisa, Marquinhos. Uma vez eu fiz essa pergunta para o Christian Barbosa, que é outro cara que fala muito de tempo, já teve com a Isabela aqui. Ele falou, cara, eu detesto essa pergunta. Eu falei, por quê? Vai comprar na livraria, né? Então, onde que está o teu livro, Isa? O livro, você colocando no Google o meu nome, vai encontrar facilmente. Mas aproveitando então essa deixa, e eu já volto agora para o nosso assunto, que aqui você hoje o tempo é seu. Tá rolando Nossa, amigo secreto, tem presente de Natal. E aí, o livro você pode encontrar em qualquer lugar. Deu lá no Google, vai desde o Magazine Luiza, Amazon, Submarino e tal. E aí tem vários preços, né? Cada um pratica o que pratica. Mas no resilienciahumana.com.br eu consigo colocar dedicatória. Então ai, você que pode até pensar, legal, o presente vai ser para Elisa. Aí que eu peço, legal. e coloco uma característica. Elisa gosta do quê? De música. Pronto, aí eu coloco uma dedicatória quente, sabe? Você Então, não teve uma resiliência. tendinite, não? Não, não. É De ficar assinando livro? tanto amor, tanto carinho. Aliás, depois eu preciso falar sobre a resiliência, tá? Depois Tá quando bom, acabar tá o bom. Mas, Mark, vamos lá. Eu quero trazer ainda um assunto. A Terezinha está perguntando fala sobre a transição de carreira e como a comunicação pode ajudar. Muito Tá? bom. Tá. Temos que responder a Terezinha e depois eu quero tocar num assunto muito delicado e importante com você. Vamos Porque lá. em tempos de internet, onde tudo parece de graça, muitas pessoas, eu estou sendo generalista, mas sim, muitas pessoas acham que pagar um conteúdo, um curso de Ah, tá. autocuidado é bobagem. Eu tenho Sabe? uma ótima resposta. Então tá bom. Então segura essa resposta Vou polêmica segurar, vou segurar. e vamos para a Tereza Cristina. Transição de carreira. Como a comunicação pode ajudar? Pessoal, é o seguinte, a comunicação, ela não ajuda na transição de carreira. Ela ajuda no pré também. Então, a minha sugestão é, quando você internaliza estratégias de comunicação, quando você não vai fazer um curso de finanças só para você trocar de casa ou de carro, concorda? Você vai fazer um curso de finanças para internalizar isso. Você não vai ler um livro como o da Isa sobre o tempo, você tem um mês de férias e você quer aproveitar as férias. Assim funciona também a questão da comunicação. Então, a minha sugestão é sempre você ter, fica à vontade, é sempre você ter uma comunicação que seja boa para você, em qualquer tempo. E quando você fala em comunicação para carreira, ou para transição de carreira, na verdade, você tem que pensar com talvez um degrau antes, porque a transição de carreira nada mais é, como o nome já diz, do que uma transição de carreira. Você comunicar bem é ótimo, mas se antes disso você não tinha esse background, não é durante a transição de carreira que vão te olhar e falar assim, nossa, como ela comunica bem. Você comunica bem porque você comunica bem. Então, a transição de carreira, a minha sugestão é tomar muito cuidado. Se você não está num bom momento de comunicação, para você sim procurar conteúdos, tomar um bom cuidado para você conversar com pessoas que vão reler os teus materiais, para não ter erro de português. Se você vai postar alguma coisa, reler. E, acima de tudo, você identificar
quais são as tuas questões? Eu falo, puta, olha, eu sou péssima de português, então corre estudar português. Então, cuidado na hora que você vai postar, cuidado na hora que você vai trocar um e-mail, porque não tem coisa pior para alguém que está te recrutando ou te observando do que você não conhecer a língua mãe, que é o português. Então, isso é muito sério. Pode não parecer, mas é muito sério. Um erro de português fala alto em qualquer momento, inclusive dentro da carreira, não só na transição. Perfeito. Desculpa a minha ausência, eu engasguei. Imagina, imagina. Esse é aquele medo que eu sempre tinha quando eu estava ao vivo, nos jornais, às vezes por muitas horas, de engasgar, sabe? Se engasga. Ah, mas isso, eu tô aqui também com a água, mas eu tô rouco. Eu sou rouco, na verdade, né? Então, eu tô acostumado. Maçã, Qual né, que era o Marcos? outro tema? Oi? Maçã, maçã. Maçã. Pô, tem umas maçãs ali. Ó, gente, essa é uma dica universal, tá? É. Dor de garganta para voz é maçã. Marco, tem um ditado que é assim: a gente sabe que aqui em São Paulo chove no verão. Então, que Uhum. horas que você tem que consertar o telhado? No inverno. Então, um curso de Excelente. comunicação você tem que fazer o quanto antes, antes que você precise É, realmente, é. né, de uma situação que erros podem ser decisivos, definitivos. Bom, tem outras perguntas aqui, falando sobre preconceito, com quem fala ou escreve errado. O Rodrigo falou, não é que rola, é assim, Rodrigo, rola preconceito com quem escreve ou fala errado. Eu acho que mais do que preconceito, eu acho que é um conceito, sabe? Com quem escreve errado, dependendo da profissão, é inadmissível. Eu me incomoda se eu recebo um e-mail de um advogado escrevendo errado. Um cara que estudou 5 anos, que vai julgar as coisas, manda coisa para juiz, escreve errado, é ruim, muito ruim. E a gente tem também excelentes surpresas de pessoas que a gente talvez não esperaria por nosso preconceito, aí sim. Né? Então, por exemplo, alguém que está vamos dizer, na base da pirâmide, que escreve super bem. Isso aí deveria ser obrigatório, mas isso é uma outra questão, uma questão de escolaridade brasileira. Agora, é inadmissível alguém que chega no terceiro ano de uma escola paga, super cara, e não consegue escrever. Eu não consigo entender. Sim. É culpa dos pais também, viu? É como você está dizendo, né? A gente está falando da inteligência comunicacional. É uma habilidade. Tiago está dizendo, qual curso de comunicação vocês indicam? Tiago, você O está meu. olhando para o professor. Olhando para o professor. Quantos anos de carreira, Mark? Olha, se eu falar, eu vou ficar no grupo de risco da Covid, mas eu vou falar rápido, tá? Uns 26. 26. Tudo bem. Eu tenho É. 24. Estamos ali, ó. Mas tudo bem, você nasceu na comunicação, você tinha 6 anos quando você começou. Você era atriz mirim Não, tinha lá no Paraná. 16. Imagina, tinha 16. O Mark, e você passou, né? Porque o Thiago está perguntando, né? O curso. Bom, Mark, mais de 20 anos de comunicação. Quais emissoras você já passou? Olha, eu comecei a minha carreira num jornal judaico que não existe mais, impresso. Isso é até bom falar, Legal. porque eu vou entrar num outro meandro que a gente comentou. Em 97, eu fui para a Jovem Pan. Fiquei 3 anos. Fiquei 3 anos, saí em 2000. Quer dizer, eu saí em 2000 já faz 20 anos. Saí em 2000, fui para o Jornal da Tarde, impresso. E fiquei 8 anos. De lá eu fui para a Band News, que a gente se conheceu em 2008. Fiquei 3 anos. E aí eu resolvi empreender. Quando eu estava na Band, essa era uma dificuldade que eu tinha. Eu escrevia muito como jornal, texto impresso, e queria falar bonito. Quando no rádio, se você fala bonito demais, o cara perde. Então ele precisa entender os números, precisa mastigar. Olha lá. Antigamente era rádio no carro, né? Mas agora ele está no fone. Mas você precisa explicar. Porque às vezes ele está fazendo outra coisa, mas ouvindo, então ele quer entender. Além disso, tem uma outra questão. De 2010 para cá, eu montei uma agência, que é essa daqui. A gente foi número 1 Great Place to Work, Sistema B. Só que nesse ano eu resolvi pivotar. Decidi mudar para trabalhar minha marca pessoal. Porque nos últimos 5 anos eu virei LinkedIn Top Voices, TEDx Speaker. Aliás, amanhã é seu segundo TEDx. Tenho, assim, eu tenho navegado muito por essa questão de redes sociais, muitos projetos corporativos em comunicação, e aí eu voltei para a mídia. Então, em 2018, com a Mariana Godoy, eu apresentei na Rádio Globo 1 ano e meio. Depois, saí da Rádio Globo, eu estou há 2 anos quase como colunista
em Época Negócios, eu tenho uma coluna toda terça, semanal, e eu tenho um podcast na Rádio Jovem Pan, chamado Auto Performance, em que esta escritora best-seller foi minha entrevistada, entre outros. É um dos mais ouvidos em negócios. Então, você escuta no Spotify, Apple e Deezer. Chama Auto Performance. Minha mãe entrou na live. Salut, mamãe. Maman, s'il te plaît, posso dar um recado rápido? Claro. Avise Márcio, que ele m'a appelé 3 ou 4 fois. Avise-le, s'il te plaît, qu'on est ici. Desculpa. Tava dando é que era meu cunhado que estava me ligando. Coisa chique, né, gente? Não, é que o meu cunhado... Eu tô com uma vontade de escutar uma outra língua, um francês. Ô, Mark, vamos lá. Eu pedi para você trazer aqui as suas passagens, né, pela comunidade, para a gente agora tratar de um assunto muito importante. Tudo o que a gente coloca tempo e atenção, amor, é para algo duradouro. Só que hoje vivemos em um mundo instantâneo e que tudo parece de graça, né? Nós estamos produzindo muito conteúdo que não cobramos, evidente. Uma coisa é a nossa missão, outra coisa também é o nosso ganha-pão. Né? Então, antes da gente fechar com erros e acertos na comunicação, eu queria ouvir a sua opinião sobre a dificuldade em que nós profissionais temos. Não é que nós temos dificuldade de cobrar, mas algumas pessoas têm dificuldade em ver valor em um conteúdo. Concordo plenamente. Por quê? Ah, Isaac, que bom tema. Olha, é assim. Outro dia eu vi uma travesti dando um tapa na cara de um cara num programa da Globo. E ela fala assim, você está pedindo para eu te dar de graça a única coisa que eu posso cobrar? Então não vamos chegar a tanto, tá? Porque, evidentemente, quando você tem uma oferta, às vezes maior, um leque maior de possibilidades, você oferta muito de graça. E a gente está fazendo isso aqui. Então não chega a tanto de, a única coisa que eu tenho de graça. Não, a gente tem mais oportunidades, certamente ela também tem, mas estou dizendo, a gente tem mais oportunidades diariamente nos nossos canais de ofertar conteúdo. Eu falo com um monte de gente no meu inbox, dou conselho de graça, coisa que eu poderia cobrar e não cobro. Compartilho coisas gratuitas que eu poderia cobrar e não cobro. Então, quem produz conteúdo já percebeu que 80% é gratuito. É assim. Quantos cursos você faz por ano? Esse é meu primeiro em 25 anos. Entende? Então, todo o resto foi de graça. Época Negócios, de graça. Jovem Pan, de graça. Então, a gente está o tempo todo dando de graça. Agora, é inegável que quando você paga por um curso, você recebe uma atenção diferente. Por que você recebe? Porque o curso foi feito e você teve a oportunidade de ir até lá com baita de um cinegrafista, que é do Grupo Globo, que estava em horário de folga, mas é do Grupo Globo, o Agostinho Teixeira, uma editora como a Vanessa Laitano, bônus que vieram para oferecer o seu tempo. Então, às vezes, é uma dica, é um contato que você tem com o teu mentor, estou colocando entre aspas, que muda a história do jogo. E o investimento de R$1.000, fala assim, R$1.000 é pequeno, perto de um ano que você vai ter de live, de dica. Põe na balança, R$1.000. Nossa, é muito caro e tal. Uma dica, que você fecha um negócio, qualquer negócio. Você quer me dizer que todo negócio que você fecha é de R$1.000? É disso que eu estou falando. Às vezes é uma dica que você leva para a vida. E você tem a oportunidade de fazer um networking com outras pessoas, com o teu próprio mentor, evoluir. Esse é um conhecimento, não só do meu curso, de qualquer curso, que não tem volta, que ninguém te tira. Não é o teu cargo, não é teu salário, não é um bem que você comprou e que quebra. É conhecimento aplicado. Isso não tem retorno. Isso, quanto mais se acumular, melhor é para você, não para os outros. Então, o que eu penso em relação a isso é, na hora de cobrar, seja você vendedor de qualquer coisa, ou seja você alguém que está ali papeando, como a gente acha, né? Tá, por exemplo, vou no médico, ele me cobrou R$600 a consulta, ele só conversou comigo. Durou 5 minutos. Não, durou 30 anos e 5 minutos. Ele ficou 30 anos estudando para chegar lá. Né? Que ele paga a luz, ele paga o local, paga a secretária, mas isso é invisível para a gente. A gente só pensa nos 10 minutos. Então, acho que é isso. Qual é o valor? Vou te dar uma outra história rápida, que talvez eu não vou me lembrar muito.
Mas é assim. Você que está nos acompanhando, obrigada pela compreensão. A internet travou um pouquinho, deixa eu ver se o Mark volta. Um peixe enorme. E ele engoliu Anzol. como é que chama o negócio lá do peixe? Não, o outro, que fica dentro do Não peixe, sei. a costela, como é que chama? Que a gente come e não pode engasgar. Espinha, espinha. Espinho do peixe. Espinha do peixe. E ele engasgou com uma espinha enorme. Aí as filhas, Rabino tem muita filha, então levaram ele para o médico e tal, ele chegou sem poder falar, né? Aí o médico foi lá, falou, calma. Pegou e fez assim, tic, e tirou. Um segundo. Aí o Rabino, ai. Aí ele falou assim, doutor, muito obrigado. Nossa, demorou um segundo para você tirar isso aí. Quando é que você vai me cobrar, hein? Um segundinho. Aí ele falou, paga o quanto você pagaria enquanto a espinha estava te sufocando. Qual é o dinheiro que você daria Nossa. naquele momento? É isso. A gente não percebe o esforço das pessoas depois que acontece. Mas na hora que você está precisando da dor de dente, do diagnóstico pesado de uma doença, e alguém vai lá e te acalma, te ajuda, ou te faz ir para um outro nível, esse é o valor que você tem que ver. Não é o valor do depois, pode demorar um segundo, mas se alivia a tua dor, quanto você Perfeito. pagaria quando você estava Perfeito. com dor? E nós estamos Esse é o falando ponto. de comunicação, que é o que você precisa do seu bom dia ao boa noite. Dentro de casa, fora de casa. Eu vou dar aqui a minha opinião, tá, Mark? Para passar para você quais são os erros e acertos. Pelo menos dois, tá? Se você se comunica bem, a chance de você viver bem é muito maior do que você ficar na preguiça da ignorância. Para mim, ignorância, Mark, é a preguiça de você buscar uma informação, buscar um ponto de vista diferente, não é? Então, vou para a última questão, que temos só 4 minutos. Erros e acertos de uma Tá bom. comunicação que faça sentido. Ah, que delícia. Olha, o primeiro erro da comunicação é a gente acreditar que a gente é melhor que o outro, em tudo. Ou na hora de comunicar, ou que a gente sabe mais, ou que talvez a gente não precise, por soberba, comunicar com aquela pessoa. Então, esse é o primeiro erro. A gente sempre aprende alguma coisa com alguém. Uma vez, eu estava com uma moradora de rua, e eu vou falar de rua aqui no SUS. Eu fui tomar uma injeção e eu falei isso até no meu TEDx São Paulo, que está no YouTube. E eu cheguei para ela, a gente estava os dois, era uma injeção que eu só podia tomar no SUS. É uma espécie de anabolizante para fortalecer a perna, eu tinha tido um acidente. E aí eu fui entrar na sala da enfermaria e eu olhei para ela, a gente fez depois uma microamizade. E falei assim para ela, jornalista é bobo, né? Eu falei, você é moradora de rua? Sabe o que ela respondeu para mim? Não, quem mora na rua é carro, eu moro na calçada. Então, inteligência não tem nada a ver com cultura. Tem nada a ver com cultura. Tem pessoas muito inteligentes que são absolutamente não cultas, mas super inteligentes. Com qual você fica? Então, às vezes uma pessoa culta é um idiota que leu muitos livros. Então, o ponto é aprender sempre alguma coisa com alguém, respeitar o outro, seja quem seja. Eu acho que um outro erro muito comum na comunicação é não se preparar na hora de comunicar, que também tem a ver com falta de humildade. Então, não, vou para o palco, deixa comigo. Essa reunião tá para mim. Não, essa conversa eu domino. Vou chegar de última hora porque eu estou sabendo. Nem quando você estiver no topo da cadeia isso funciona. Porque preparação é tudo. As pessoas percebem quando você não se preparou. E aí a tua chance não só de escorregar, mas passar por alguém que não tem consistência é enorme. Então, esses acho que são dois Perfeito. grandes erros que eu Eu me veria. lembrei da live que você fez domingo com a Helena Crécia, do TEDx São Paulo. E você comentou Ah, uma coisa que maravilhoso. eu adorei, eu Maravilhoso. também cometi o mesmo erro, que é você estar ocupado fazendo várias coisas até a hora de entrar. Isso, para mim, é muito ruim, né? Então, é a famosa É micropausa que muito alguém ruim. diz É por muito aí, que ruim. você tem que dar evitar a discussão, evitar um conteúdo diferente É, daquele que você vai se dedicar por minutos ou até uma hora diante, né, de uma plateia que hoje está muito mais online do que presencial. Mas por quê? Porque o nosso cérebro,
ele precisa de ajuda também, né? Super. E aí você tem uma questão, Isa, que é para mim mortal, mortal. Que é assim, a gente aprende muito isso na análise também, né? Que é um balãozinho que te furam, e quando fura esse balãozinho, é como se você entrasse num quarto escuro, que você sabe que tem esqueleto, mas você já está acostumada. Então você vai entrando aqui e ali, você desvia do esqueleto. Dependendo do que você recebe como informação, e ligam a luz do quarto, e os esqueletos estão todos ali. Às vezes é bom se enxergar, mas às vezes você não queria ver. Isso se chama WhatsApp. Então, quando você vai entrar numa reunião, quando você vai fazer uma palestra, quando você tem alguma coisa importante, ou um bate-papo com teu cônjuge importante, aposenta o celular. Sabe por quê? Porque ali pode ter uma conversa, um comentário, uma hashtag, uma foto que alguém te mandou, que vai te desestabilizar. Você vai ficar mais na conversa fora do que dentro. Então, minha sugestão é, dá uma aposentada, silencia as conversas e segura. Não veja coisas que vão tirar a tua atenção. E, se possível, entra na conversa plena ou plena. Dedica aqueles minutos àquela conversa. Sabe por quê? As pessoas percebem. Quando você está aqui para as pessoas percebem. Absolutamente. Mesmo quando você está aqui. Mark, o nosso tempo teoricamente acabou. Será que a gente continua mais pouquinhos? Não, falta ainda. Você me disse sobre os dois erros, falou aqui mais um, e eu gostaria de entender Tinham comportamento. pedido poder da comunicação do decote. Não vamos Não, investir esse tempo aí não, nisso. esse aí não dá. Me diz uma coisa. É. Mas eu acho importante dizer o seguinte: o poder da comunicação do decote é o poder da não comunicação quando você para prestar atenção no decote. Porque se você para prestar atenção num decote, te desestabiliza para todo o resto. Não estou dizendo que gostando ou não, não é isso, mas se a tua preocupação é no corpo, na carne, na questão sexual e tal, você não está mais aqui. Você não está mais aqui. E aí, automaticamente, você baixa a tua guarda e você fica vulnerável, porque você não está mais na conversa. Isso acontece. Perfeito. Tem cara que se perde com isso. Mark, acertos. Quais são dois comportamentos aqui para quem sai da live, né? Vai depois entrar no seu na sua página, vai fazer o seu curso, mas hoje já vai assim, dois comportamentos muito positivos para uma comunicação inteligente. Não interrompa e ouça. Apesar de eu ter te interrompido aqui, te peço perdão, mas é o delay, mas assim, ouça o que o outro tem a dizer, ouça. E aí você começa a internalizar isso. Então, em vez de ouvir o outro e de não prestar atenção, e no primeiro segundo você já começar a elaborar a resposta, ouve, mostra para o outro que aquilo provocou algo em você. E você devolve para o outro, como o Thomas Brieux falou aqui, dando uma prova de escuta. Então, quando você me fala assim, o que a pessoa precisa fazer? Então, não é assim, olha, Isa, vou mostrar que eu te escutei. Olha, Isa, para que a pessoa tenha, depois daqui já, algo a mostrar em evolução de comunicação, é justamente ter um ouvido, uma escuta ativa. Uma escuta ativa. Eu acho que um segundo ponto... Bom, gente, olha que lindo, para você se comunicar bem, você precisa ouvir bem. Ouvir bem, tudo, ouvir é tudo. Ouvir é tudo. Sabe por quê? Porque tem gente que não escuta a pergunta e já quer dar aula. Então, assim, ouvir é tudo. Né? Você demonstra respeito, acolhimento e, acima de tudo, maturidade. Né? Quem te escuta, você fala, puta, ele me escutou, ela me escutou. Então, assim, ouvir é tudo. Primeiro ponto. E depois, acho que talvez um bom acerto em comunicação é você acolher. Você acolher o outro, você demonstrar empatia, você demonstrar respeito. A gente está num tempo, Isa, que está todo mundo muito machucado. Ou machucado porque perdeu alguém, ou porque perdeu dinheiro, ou porque perdeu esperança. Então o ponto é, quando o outro vier falar com você, pode ser um assunto mais simples, mas às vezes, para aquela pessoa, é o único assunto que ele teria durante o dia. Sabe aquele bom dia que você dá para o segurança, que está parado o dia inteiro na porta do prédio, que ninguém cumprimentou? Às vezes é o único bom dia que ele vai receber. Ou aquela pessoa para quem se abre a janela do carro e todo mundo fala, não abre, não abre, não abre.
às vezes, é o único sorriso que aquela pessoa recebeu durante o dia. Então, eu acho que gentileza é sempre um ponto importante, inclusive na comunicação. Uma comunicação gentil, educada, em que você está aí para os outros, é uma comunicação que funciona. Quem não gosta? Concorda? Cláudio Leite, que Obrigado. encontro maravilhoso. Mark Adorei. Tauil. Alguém disse assim, faz mais uma live com o Mark. Também achei. Olha, se tem uma pessoa que eu entrevistei esse ano, e a Eu gente, na super verdade, a gente se topo. entrevistou. Sério, eu acho que nós dois batemos o recorde. Eu não me lembro outra coisa. Eu fiz uma semana passada no meu Instagram com a Isa, Bom, e a hora que eu fui então, salvar, eu perdi eu a espero live. que essa Me fique conta. gravada. Isso, Mark Tauil. Fique salva. Repete, então, os caminhos para quem quer ter uma inteligência Sim. comunicacional. Sim, primeiro agradecer a todas e todos, dizer que eu estou vendo aqui minha mãe, o Fábio, meu amigo, dizer que eu estou muito feliz de poder dividir esse momento com você, pela tua generosidade, pela tua presença sempre comigo, isso que você fala sempre, né? Um presente presente. E você é um grande presente para os teus amigos, para as pessoas que te admiram e te amam. Toda a tua trajetória, teus ensinamentos, as pessoas que você faz o bem. Então, eu estou muito feliz. Tem um link na biografia do meu perfil que leva para a matrícula do curso. Acaba segunda. Eu não vou fazer aqui gatilho de escassez. Meu, vai logo, vai logo. Não. Mas assim, acaba segunda porque é um lançamento. Eu gostaria muito de todas e todos aqui nesse curso, que tem um investimento modesto, acho que é 80 por mês. Se vocês puderem fazer, ótimo. Se não der, tá tudo bem também. Ninguém vai deixar de ser amigo, eu também não vou deixar de fazer conteúdo. Só que aí vocês espalham para os outros. Para os amigos e para os inimigos, tá bom? Que Mark, precisam também. eu estou muito feliz por... Veja, que em um ano tão Muito feliz. difícil e triste, você está terminando dando um passo gigante na sua carreira, compartilhando tudo que você aprendeu, e isso Verdade. é muito especial. A gente só aprende ensinando, e tenho certeza que quando você foi preparar essas 49 aulas com muito cuidado e carinho, você também foi lembrando da sua biografia, foi validando e também foi buscando novos conteúdos, enfim. Tenho certeza que você aprendeu muito agora para ensinar nessas 49 aulas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ouvi as pessoas para levar essas aulas, para poder fazer, eu ouvi as pessoas. O que que é? Qual que é a tua Exatamente. dor? Qual que Para é o teu quem desejo? está aqui e ainda não segue Mark Tawil, recomendo. Lá você vai ter acesso a conteúdos de altíssimo nível, podcast na Jovem Pan, coluna na época e conteúdos realmente que vale a pena. Você investiu o seu tempo. Mark, muito obrigada mais uma vez. Um beijo para as crianças. E Isa, vamos juntos. Estou obrigado, minha muito feliz com o querida. seu curso, mesmo, mesmo. Dou. Não teria porque a gente estar aqui na sexta-feira falando Ai, isso à que toa. bom, Não. que bom. Eu sei a diferença É, que faz uma comunicação clara, objetiva e organizada. Nem sempre eu também acerto. Não. Cometo muitos deslizes. claro que não, claro que não. Olha, eu vou te falar, só tem uma pessoa que não erra na comunicação. Quem não tenta? Então, é isso. Só tem uma pessoa que não, Não viu? não erra na É? comunicação. Quem não tenta? Não, sou eu. Mas fora o resto, Danado. todo mundo erra. Mark, obrigada, tá? Um beijo para todos e que o seu curso chegue realmente. Um beijo. Tchau, queridas. Obrigado do coração. Boa noite, Mark. Obrigado. Vou fazer, te prometo fazer isso. Eu prometo fazer isso. Um beijo, viu? Tchau, pessoal. Obrigado. Então, para você que está aqui conosco desde as 5h30, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Eu espero que essa conversa tenha nutrido as suas ideias. E, como as palavras são sementes, se elas fizeram sentido para você, nos ajude, então, a compartilhar com mais pessoas, tá certo? Amanhã eu não tenho entrevistas, não tenho lives aqui, mas eu vou participar de 2 TEDx. Olha que loucura. Demorei tanto para viver uma experiência dessa. De manhã, no TEDx da Universidade Federal do Paraná, às 10 da manhã. Nos meus stories também tem os caminhos para você assistir.
E à noite, no TEDx de São Paulo, não como palestrante, mas vou participar de um grupo de pessoas muito especiais para falarmos sobre saúde. De manhã, às 10 da manhã, como você vai desacelerar quando o mundo te estimula a acelerar. E à noite, sobre saúde, tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã, ou de manhã ou à noite. Tchau, tchau.